Esse capítulo revelou o passado do Blast e do Empty Void, e ficamos sabendo como os dois acabaram se tornando parceiros, e também a real identidade da mulher que apareceu na visão que o Void teve quando se tornou um avatar do God. Então fica comigo depois da vinheta para ver o que rolou. O capítulo começa mostrando uma cena que aconteceu 18 anos antes dos eventos atuais do mangá, e vemos o Blast observando de longe a luta de dois guerreiros muito poderosos. E em seguida o mangá revela que é o Empty Void que está lutando contra um dos seus discípulos que se tornou um avatar do God. E durante a luta, aparentemente o discípulo do Void estava levando a melhor. No entanto, no momento em que ele ia dar o golpe final no seu mestre, ele foi atingido por uma esfera de energia escura que simplesmente desintegrou um dos seus braços. E graças a isso, o Void conseguiu uma abertura para cortar a cabeça do seu aluno. E então, na sequência, vemos que o Blast pegou o cubo do God que o aluno do Void estava segurando durante a luta. E isso deixou o Void impressionado. Afinal, além do Blast ser capaz de disparar esferas de energia extremamente poderosas, ele também é forte o bastante para levantar o cubo que pesa várias toneladas. Porém, não foi só o Void que ficou impressionado com o Blast, pois a mesma coisa aconteceu com o Blast em relação ao Void, o que sugere que o Blast nunca tinha encontrado um humano tão forte quanto o Void até esse momento. Mas enfim, que o Blast se apresenta dizendo que ele é um herói que age de forma independente. Afinal, como o mangá faz questão de destacar, a Associação de Heróis só foi criada 15 anos depois desses eventos. Portanto, o Blast agia como um herói por diversão, da mesma forma como o Saitama fazia no começo do anime. Enfim, que o Blast então pergunta ao Void a respeito do avatar do God que eles acabaram de derrotar, pois o Blast escutou ele chamando o Void de mestre pouco antes de ser morto. E então o mangá revela que esse avatar do God era um aluno de nível Jounin do Empty Void. Ou seja, galera, tá confirmado que a Vila Ninja já existia antes do Void ser transformado no avatar do God. E além disso, diferente do que o City havia dito no capítulo 173, o Void e o Blast não estavam trabalhando juntos 20 anos atrás, uma vez que esse capítulo deixou claro que eles se conheceram há 18 anos. Mas enfim, que o Void decidiu que ele precisava obter mais informações a respeito do Blast. Afinal, o Void não sabia quais eram as reais intenções dele. E por isso o Void ficou pensando que o Blast estava perseguindo ele já há algum tempo enquanto espionava a Vila Ninja. E apesar do Void claramente não ter nenhum apego pelo aluno que ele acabou de matar, afinal ele não hesitou por nenhum momento antes de simplesmente decapitar o seu pupilo, ele mete uma atuação digna do Oscar de melhor ator e começa a tremer e chorar numa tentativa de convencer o Blast de que ele amava muito o discípulo que ele acabou de matar, que aliás se chamava Dirty Stain, ou Mancha Suja se vocês preferirem. Enfim, que o Void pegou a cabeça do Mancha Suja enquanto gritava aos prantos que ele queria se vingar desse tal God que transformou o discípulo dele num monstro. E detalhe que o Void fez questão de fazer parecer que ele nunca tinha ouvido falar a respeito do God antes. Afinal, ele perguntou ao Blast se ele sabia algo a respeito do Deus Maligno. E claro que isso pode ser apenas uma forma do Void testar se ele pode realmente confiar no Blast, mas não deixa de ser extremamente suspeito. E bom, o Blast de fato sabia algumas coisas a respeito do God. E então o Blast falou tudo o que ele sabia pro Empty Void e depois disso os dois fizeram uma parceria para procurarem pelos cubos do Deus Maligno que estavam espalhados pelo mundo. Mas galera, ficou bem claro que desde o começo o Void estava escondendo algo do Blast. E apesar do mangá não revelar o que foi que o Void escondeu do Blast durante o período em que eles foram parceiros, eu acho que na realidade o Void sabia que aqueles cubos negros tinham a capacidade de dar poder a quem os tocasse. E ele estava sacrificando seus alunos enquanto buscava encontrar uma forma de extrair o poder desses cubos sem ser monstrificado no processo. Afinal, como vamos ver mais pra frente, o Void era absolutamente obcecado por poder. Mas enfim, que em seguida o mangá revela que o Void tinha uma irmã chamada Selenian Luna, que basicamente pode ser traduzido como Lua Lunar. E certo dia, enquanto o Blast dormia, o Void chamou a sua irmã e deu a ela uma missão extremamente importante. Ela deveria fazer tudo o que fosse necessário para se aproximar do Blast. E o motivo do Void querer que ela se aproximasse do Blast era porque durante o tempo em que eles foram parceiros, o Void descobriu que o Blast tinha alguns aliados que o ajudavam no trabalho de herói. Porém, ele não sabia muito a respeito desses aliados. Apenas que um homem chamado City, que era um membro de uma organização chamada Fundação Agone, era um desses aliados.
E além do City também tinha um cientista genial que dava ao Blast os seus equipamentos. E galera, essas informações são muito interessantes. Primeiro porque essa tal de Fundação Agone para a qual o City trabalhava provavelmente pertencia ao Sr. Agone, que é o avô daquele moleque com cara de bunda que apareceu lá no primeiro episódio do anime. E lembrando que foi o Sr. Agone quem criou a Associação de Heróis após o neto dele ter sido salvo por um herói desempregado, o Saitama. Evento esse que aconteceu 15 anos depois do Blast e do Void terem se conhecido. Enfim, que é muito legal ver que o Sr. Agone não decidiu criar a Associação de Heróis simplesmente do nada, pois desde 15 anos antes de criar a associação, ele e o City já davam suporte para o Blast e possivelmente também para outros heróis independentes. Mas o mais importante de tudo foi a fala do Void a respeito do tal cientista genial que cria os equipamentos do Blast. Pois pelo que a gente sabe até agora, só existem 2 possíveis cientistas que poderiam estar trabalhando junto do Blast 18 anos atrás, o Dr. Bofoy ou se não o Dr. Kusseno. E foi justamente com a intenção de descobrir a identidade desse cientista aliado do Blast que o Void mandou a sua irmã se aproximar dele, pois o Void queria fazer com que esse cientista trabalhasse em prol da Vila Ninja. E aliás, esse interesse do Void no cientista aliado do Blast sugere que boa parte dos poderes do herói Rank 1 da classe S vem na verdade do seu traje de batalha, especialmente o poder de criar energia escura que o Blast possui, que foi o que mais despertou o interesse do Empty Void. E isso levanta uma questão muito importante, pois até hoje o mangá sempre deu a entender que o traje que o Blast usa apenas amplia o poder de criar energia das trevas que ele já possui. Mas não é impossível que o Blast seja apenas uma pessoa comum. Comum no caso entre muitas aspas. Afinal, não existe dúvidas que o Blast é muito forte, num nível similar ao Darkshine. Porém, é possível que a habilidade do Blast de manipular a energia das trevas seja na verdade uma função do seu traje de batalha, o que tornaria o cientista aliado do Blast a pessoa mais perigosa do mundo inteiro. Afinal, ter uma tecnologia capaz de manipular uma energia que rivaliza com os poderes de um deus... Bom, não é de se estranhar que o Void tenha ficado tão obcecado por descobrir a identidade desse tal cientista. Mas enfim, que o Void foi bem claro quando passou as instruções para Selenium Luna que ela deveria se aproximar do Blast e eliminar todos que não fossem necessários para os seus planos. Pois é galera, mais uma vez o mangá deixou bem claro que o Void é apenas um psicopata sem coração. Afinal, já vimos ele executando seu discípulo sem sentir o menor remorso. E agora ele mandou a própria irmã eliminar todos os aliados do Blast a fim de forçar o tal cientista genial a trabalhar a favor da Vila Ninja. Pois é, apesar do Blast sempre ter pensado no Void como sendo um amigo de verdade, na realidade tudo que o Void queria ao se aproximar do Blast era roubar a tecnologia dele para poder criar um exército de ninjas poderosos. Mas enfim, que algum tempo após o Void ter mandado a sua irmã se aproximar do Blast, ela meio que casou com ele. E passados 2 anos desde que o Blast e o Void se conheceram, a Selenium Luna teve um filho com o Blast. Pois é, essa levou a dedicação ao trabalho a um novo patamar. E é interessante que o Void ficou surpreso com o quão tapado o Blast era, pois o Blast nunca nem sequer se deu conta das reais intenções do Void e da Luna. Porém, mesmo assim o Void sempre ficou com um pé atrás, pois como ele não conseguia, entre aspas, ler os olhos do Blast, ele nunca sabia ao certo se o seu parceiro era extremamente tapado ou se na verdade ele era extremamente inteligente e já estava a muitos passos na sua frente. Mas enfim, que 1 ano depois que o filho do Blast nasceu, a esposa dele acabou sendo morta por um avatar do God. E outra coisa que vale dizer é que o mangá não deixou claro se o Blast sabia que a esposa dele era uma ninja poderosa ou se ela escondeu isso dele também. Mas seja como for, durante o velório da Selenium Luna, ou melhor, da Maya, afinal esse foi o nome falso que ela usou durante o tempo em que esteve casada com o Blast, o Void em sua paranoia começou a pensar que na verdade o Blast estava a vários passos na frente dele. E por isso o Blast deixou que a Maya fosse morta de propósito, para dessa forma impedir que o Void descobrisse a real identidade do cientista que trabalha junto dele. Afinal, de acordo com as informações que a Maya havia passado para o Void recentemente, ela estava prestes a descobrir a identidade do tal cientista. Porém, quando o Void viu que o Blast realmente estava arrasado durante o funeral da Maya, ele acabou descartando essa possibilidade. E galera, eu acho que isso é um forte indício de que quem eliminou a Maya na verdade foi o próprio cientista aliado do Blast, o que sugere que esse cientista é alguém muito sinistro, o que reforça a possibilidade de ser ou o Dr. Bofoy ou se não o Dr. Kusseno. E eu não quero dar spoilers, mas quem acompanha as análises da webcomic aqui no canal já sabe que o Bofoy e o Kusseno estão entre os principais suspeitos de serem o grande vilão desse arco dos neo-heróis.
Então é perfeitamente possível que esse cientista que trabalha com o Blast tenha eliminado a esposa dele para manter sua identidade em segredo. Mas enfim, que após o velório da Maya, o Blast e o Void voltaram a procurar pelos cubos do God espalhados pelo mundo. E então eles se dirigiram até um templo muito antigo. E logo após eles entrarem no templo, o mangá mostra que o Void não se importava nem um pouco com a sua irmã. Afinal, de acordo com os pensamentos do Void, ela morreu porque era fraca. Porém, apesar do Void ser um psicopata, ficou bem claro que a morte da irmã dele o afetou de alguma forma. Provavelmente graças ao coração dele ter amolecido por ele ter passado 3 anos fingindo ser uma boa pessoa enquanto tentava enganar o Blast. Pois é, parece que no fim quem mais foi afetado por toda essa manipulação do Void foi ele próprio. E graças a ele ter ficado abalado após a morte da Maya, o Blast perguntou se ele estava se sentindo bem. E no momento em que o Void se virou para responder o Blast, o templo onde eles estavam desabou. E como o Void não estava no seu melhor estado psicológico naquele momento, ele não percebeu que durante o desabamento um cubo do God que estava escondido dentro da cabeça de uma estátua caiu bem na sua direção. E graças a isso o cubo do God acabou tocando a mão do Void sem que ele percebesse. E apesar do Blast ter se apressado para teletransportar o seu parceiro para fora do templo, isso não impediu que o Void tivesse uma visão na qual a Selenium Luna e o Dirt Stain apareceram para ele. E então eles disseram ao Void que eles encontraram uma missão muito mais nobre do que ser um ninja. E bom, apesar do mangá não mostrar o que aconteceu na sequência, a gente já sabe que o Void aceitou a proposta que a Luna fez para ele, afinal ele acabou se tornando um avatar do God. Pois é galera, a busca do Void por mais poder acabou dando certo, mas não foi bem da forma como ele queria que fosse. Mas enfim, que agora pelo menos está confirmado que o Blast não é corno coisa nenhuma, só é muito otário, afinal ele foi enganado por anos pela própria esposa e pelo melhor amigo. Ou talvez na realidade o Void estivesse certo esse tempo todo, e na verdade o Blast estava muitos passos na frente dele e o enganou da forma como bem quis. Vai saber, né? Mas enfim, que na cena final do capítulo o mangá avança 15 anos, e vemos o momento em que o Saitama pegou as espadas do Empty Void. E então o careca fica pensando em uma utilidade para as espadas que ele acabou de ganhar. E apesar de ele estar precisando de algo afiado para abrir as caixas das compras que ele faz online, aquelas espadas são grandes demais, então ele não vai ter lugar para elas no seu novo apartamento, já que ele é ainda menor do que o apartamento antigo. E aliás, quem ainda não leu a webcomic e não sabe o que o Saitama vai fazer com essas espadas, diz aí nos comentários a sua teoria. Mas enfim, nerd, por esse vídeo é isso. Se você gostou, não esquece de deixar seu like no vídeo para fortalecer o canal e se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando saírem vídeos novos por aqui. Até a próxima, valeu, fui!